Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amados, nós estamos aqui mais uma vez a fim de podermos estar ministrando a palavra de Deus, e nesse momento nós queremos estar refletindo sobre a seguinte temática: Deus, Ele é o Deus que cuida das nossas emoções. Então nós queremos refletir sobre o cuidado de Deus sobre as nossas emoções. É claro, nós estamos pensando sobretudo no cuidado de Deus sobre a vida, sobre as emoções do seu povo. Essa é a nossa ideia. Então eu espero que essa seja uma palavra profética de Deus para a sua vida, que venha de encontro à necessidade dos irmãos, no nome do Senhor Jesus, e que traga de fato conforto, refrigério, edificação e fortalecimento, em nome de Jesus. Olha, nós vamos trabalhar essa temática baseado no texto de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós queremos refletir nesse texto do verso 1 até o verso 21. E aí nós não vamos fazer toda essa leitura, pelo menos agora, no início. Eu quero só estar lendo, porque é o texto que eu quero estar me baseando, é esse capítulo do verso 1 ao 21, mas eu quero destacar e ler pelo menos 2 versos, inicialmente falando, o verso 6 e o verso 7. O verso 6 diz o seguinte: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Que Deus nos ajude a compreender a sua santa palavra, em nome de Jesus, nesse momento. Olha, Deus é o Deus que cuida das nossas emoções. O cuidado de Deus sobre as nossas emoções. Eu quero iniciar fazendo um questionamento sobre o que é que traz abalo para as nossas emoções. Isso é importante. O que é que traz abalo para as nossas emoções? Eu destaco o pecado, porque biblicamente falando, o pecado ele é aquele que traz destruição para o homem interior. A gente sabe que com certeza o pecado traz destruições para o corpo físico, traz destruição para o homem no todo, numa perspectiva maior, mas eu acredito que também as emoções, elas são profundamente afetadas. A alma, o homem interior é profundamente afetado pela ação do pecado. E aí eu destaco para nós textos como o Salmo 32, o Salmo 51, em que a palavra de Deus vai mostrar para nós de que a perturbação do coração de Davi, no momento em que ele estava ali ocultando seus pecados, em que ele não tinha aberto o seu coração no sentido de confessar os seus pecados para Deus, e aquele momento, enquanto ele não confessou o seu pecado para Deus, aquilo trouxe profunda angústia, profunda amargura para a alma dele. Não é à toa que no 51, Salmo 51, ele vai dizer, pedir a Deus que Deus esteja trazendo
renove no coração dele a alegria da salvação. Então, o pecado, ele traz danos, traz abalos seríssimos para a alma, para as emoções e aí por diante. É tanto que quando nós nos convertemos, Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos que quando nós fomos justificados, nós passamos a desfrutar da paz de Deus. Passamos a desfrutar de paz. Então, em outro momento, no nosso coração havia perturbação, inquietação, angústia. No nosso relacionamento para com Deus, espiritualmente falando, nós estávamos perturbados por estarmos distantes de Deus e mergulhados no pecado. Uma outra coisa traz abalo. Uma é o pecado. Duas, os problemas da vida. Diariamente nós enfrentamos crises, momentos difíceis em diversas áreas da nossa vida. E são essas dificuldades que nós enfrentamos diariamente que traz abalos para a nossa alma, que nos desestrutura, que nos deixa sem chão e aí por diante. Então, nós queremos destacar apenas esses dois pontos, no sentido do que traz abalo para a nossa alma, para as nossas emoções. A gente sabe que existe uma série de coisas que traz abalo. E aí eu quero, com você, estar destacando aqui nesse texto o cuidado de Deus sobre as emoções. E eu quero iniciar falando do cuidado de Deus sobre as emoções de Sara. Do verso 1 ao verso 7, a gente vai ver Deus aqui agindo nessa ideia de cuidando das emoções de Sara. No verso 6 e 7, nós lemos que Sara está fazendo uma afirmativa. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, Sara está declarando aqui o cuidado de Deus sobre as suas emoções. E a gente, quando olha em um outro momento da vida de Sara, a gente está vendo que nesse texto está destacando um momento feliz de Sara, um momento em que não é qualquer felicidade, ela dá ênfase, ela afirma no verso 6 que Deus deu motivo de riso. Deus deu motivo de riso. E na versão King James, esse verso 6, ela vai afirmar o seguinte: Deus me deu um grande motivo para sorrir. Deus me deu um grande motivo para sorrir. E mesmo que na versão sem ser na King James, a gente vai ver que aquilo que Deus fez na vida de Sara foi algo muito grandioso. Ao ponto de ela afirmar na parte B do verso 6 que todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então, o que Deus fez na vida de Sara foi algo muito grandioso, ao ponto de que a fez rir, sorrir, alegrar-se, mas ela afirma de que isso não ia ficar contido só na alma de Sara. Outras pessoas, ela é enfática ao dizer que todos, ou todo aquele que ouvir o milagre que Deus fez na vida dela, iriam rir juntamente com ela. Tá certo? Então foi algo grandioso que Deus fez na vida de Sara. Deus operou um milagre, concedendo a ela um filho. Todavia, nós precisamos ver que, naturalmente, uma pessoa quando se casa, todo casal, quando eles casam-se, eles com certeza, naturalmente, eles vão sentir a necessidade de ter um filho.
de construir, né, uma família. E aí, com certeza, se nós formos olhar nessa perspectiva, é perturbador, é angustiante para o coração daquele que está na situação em que Sara encontrava-se antes do capítulo 21, porque a Bíblia vai dizer para nós que no capítulo 11, 12 e outros textos mais irão destacar de que Sara ela era estéril. Ela era estéril. E aí a gente sabe que existem alguns casos, a menina, né, a criança, a menina ainda quando criança, ela é aquela que gosta de brincar com a boneca, porque esse sentimento de maternidade está lá dentro do coração. E isso vai crescendo a cada dia mais, até chegar esse momento do casamento, em que surge, né, numa dimensão maior, a necessidade da maternidade. Então imagine comigo como certamente foi pesado para Sara enfrentar, né, esse sentimento dentro do casamento com Abraão, ainda que Abraão não a oprimisse, ainda que Abraão não cobrasse, mas a gente sabe que, olhando para o capítulo 16, a gente vai ver uma Sara totalmente diferente do que estamos vendo aqui no verso 6. No verso 6 a gente vê uma Sara que está transbordando de alegria, que recebeu uma grande vitória e está rindo à toa. Mas no capítulo 16 a gente vai ver uma Sara que está levando seu esposo a deitar-se com Agar, que era sua escrava, e a gente vê que ela está ali numa situação de alguém que está pressionada por não ter filhos, certamente pressionada pela sociedade, pela família, pressionada interiormente e naturalmente pressionada, né, angustiada, que está mal, que não está em paz plenamente e que sente de fato a necessidade, né, dessa questão da maternidade. É tanto que ela vai e orienta Abraão a deitar-se com a sua escrava Agar, né, fez um jeitinho lá brasileiro e não esperou, né, a promessa de Deus cumprisse na vida deles, porque no capítulo 15 Deus já havia dado uma promessa e a gente vê Deus renovando essa promessa, conforme a gente vê no capítulo 18, Deus mais uma vez está dizendo categoricamente para eles que com um ano, né, após essa visita de Deus a Abraão, a Sara, no capítulo 18, eles iriam, Sara iria conceber, Sara iria dar à luz. E é o que a gente está vendo aqui, a concretização no capítulo 21. Mas lá atrás, no capítulo 16, Sara não ficou presa à promessa, Sara não ficou presa à fé, ela deu um jeitinho, então ela deu seu esposo para deitar-se com Agar e gerar Ismael, e que ao invés de resolver só trouxe mais problemas. Então a Sara que a gente vê no capítulo 21 é a Sara diferente anteriormente. Anteriormente era uma Sara que certamente, olhando nessa ideia da maternidade, as emoções dela tinham sido, com certeza, em algum sentido, havia cicatrizes, marcas, dores, angústias, mas que a gente está vendo aqui no capítulo 21, de que Deus veio ao encontro dessa família, Deus veio ao encontro desse casal, e eu destaco especificamente, principalmente olhando na ideia de que a mulher é a parte mais frágil, né? A gente sabe que a mulher é mais emotiva, a mulher é muito mais intensa a parte das emoções, e a gente está vendo aqui que Deus fez essa situação de dor ser revertida. Deus reverteu essa situação de dor, de angústia, né, na vida de Sara, e consequentemente a gente sabe que também na vida de Abraão. Então, e ela declara, né, no verso 6, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Verso 7,
e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, havia toda uma limitação, ela era estéril. Além de ser estéril, havia uma idade, a idade dela era avançada, mas Deus operou um milagre. E eu destaco aqui o cuidado de Deus sobre as emoções de Sara. Olhando, né, nessa perspectiva da maternidade, Deus esteve alegrando o coração dessa mulher. Deus esteve revertendo, né, a sua situação de angústia em uma situação de alegria, de cântico. Deus reverteu essa situação. Existem outros textos, né, da Sagrada Escritura que vai destacar para nós o exemplo no caso de Ana. Ana era uma mulher angustiada. Samuel, capítulo 1, o texto vai dizer para nós que seu esposo a amava, ao ponto de dizer para ela, declarar explicitamente que a amava, mesmo sem ela ter lhe dado filhos, mas o seu esposo era louco, apaixonado por ela, mas ela era uma mulher angustiada pelo fato de não ter gerado. E aí, no capítulo 2, o texto vai registrar para nós de que Deus mudou a sorte de Ana. Deus fez aquela mulher que era uma mulher que anelava tanto a maternidade, anelava tanto ter filhos, e que outrora era estéril, mas Deus reverteu, fez um milagre na vida dela. E aí eu destaco a expressão dela em Samuel, capítulo 2, melhor dizendo. No capítulo 1, versículo 7, o texto diz o seguinte: isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Então o seu esposo a amava, independente dela não ter lhe dado filhos. Isso foi revertido no capítulo 2, verso 1, o cântico de Ana. Ela declara o seguinte: então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Então Deus mudou, né, a sorte, reverteu a situação de dor e de angústia do coração de Ana. Do jeito que Ele fez com Sara, Ele fez na vida também de Ana. Glória a Deus por isso. Um segundo ponto que eu destaco para nós: primeiro vimos aqui o cuidado de Deus sobre as emoções de Sara. Segundo ponto, eu destaco verso 9 e 10, a ação de Deus sobre as emoções de Abraão. O texto fala para nós no verso 9, verso 8, 9 e 10, que Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, Isaac cresceu, Isaac foi desmamado. Verso 8 vai dizer que foi dado um grande banquete. E nesse momento Deus vai mostrar para nós que Sara, ela atentou para algo que talvez Abraão nem tenha atentado. Talvez tenha passado despercebido aos olhos de Abraão. E se viu, a gente não sabe se ele fez vista grossa, ou se isso não simplesmente ainda, talvez exista uma possibilidade dele ter visto, não ter incomodado o coração dele, ele não ter visto maldade. Mas o texto mostra para nós, no verso 9, de que
Sara, ela viu que Ismael, filho de Agar, que era escrava, ele estava rindo, ele estava caçoando, né, do seu irmão Isaque. E a gente sabe que Isaque é o filho da promessa, Isaque é o filho, né, legítimo realmente, e ele é aquele que tem direito realmente à herança, é ele que é o primogênito, é ele, né, que é o dono do pedaço, vamos dizer assim. Então isso incomodou profundamente o fato de Ismael estar caçoando de Isaque. Isso trouxe uma profunda insatisfação ao coração de Sara. O texto mostra para nós que Sara, ela sentiu isso, né? Isso a incomodou, e ela foi aquela que se entristeceu, não aprovou essa atitude de Ismael, ela incomodou-se, mas o que eu acho interessante é o fato de que ela partilhou isso com Abraão, e ela leva para Abraão uma solução, por mais drástica, por mais dura, por mais rígida que seja, mas ela levou a Abraão essa situação, e ela fez uma proposta para ele. Ela, no verso 10, o texto vai falar para nós de que ela chega para Abraão e fala para que Abraão viesse rejeitar a escrava e o seu filho, que era filho também de Abraão, né? Ismael, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, no verso 11, o texto vai dizer para nós que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. Isso foi penoso aos olhos de Abraão, isso trouxe angústia, isso trouxe insatisfação, isso trouxe tristeza ao coração de Abraão. E o texto é enfático, ele diz, muito penoso aos olhos de Abraão, no verso 11. Na versão King James, ela vai dizer que essa palavra acerca de seu filho, a palavra de Sara, né, no sentido de rejeitar Ismael, muito entristeceu e preocupou Abraão. Então isso trouxe angústia ao coração de Abraão, né? E aí eu destaco para nós o quão difícil é ser líder, ser cabeça, ser o chefe, né, de uma família. É muito difícil, e a gente está vendo, eu digo isso que é difícil. De um lado tem a glória, de um lado é algo muito maravilhoso ser o líder, ser o cabeça, ser aquele que está à frente, tem glória nisso com certeza, mas a gente sabe que quando a gente está pensando na ideia de liderança, a gente precisa entender que o líder, ele não pode ser aquele que age pautado nas emoções. Nós vemos nitidamente a importância de, nesse momento, não sermos conduzidos pelas nossas emoções, não deixarmos que as emoções venham a ser o nosso árbitro, o nosso juiz na tomada de decisões. É importantíssimo, principalmente como homem, e essa é a estrutura masculina estabelecida, criada por Deus, é de que enquanto a mulher é mais coração, é mais emoção, o homem é a razão. E a gente sabe que isso não deixa de abalar, não deixa de ferir nosso coração em determinados momentos. Se nós nos colocarmos no lugar de Abraão, independente de ser o filho da escrava, ser o filho de Agar ou não, era o filho dele, era o seu filho, e que Sara estava propondo nesse momento para que esse filho fosse jogado ao vento, fosse lançado no deserto, né, fosse deixado ao Deus dará. Então isso trouxe tristeza, grande tristeza ao coração de Abraão. E aí o texto mostra para nós no verso 12 que em face dessa tão grande tristeza que permeava, que pairava agora sobre Abraão, o verso 12, o texto mostra para nós que Deus, ele falou com Abraão.
Deus falou com Abraão. E Deus vai falar no verso 12: não te pareça isso mal por causa do moço. Queridos, Deus, no verso 12, ele vem falar, ao coração de Abraão, trazer uma orientação, um norte para Abraão. E no verso 12 a gente vê que Deus ele está aprovando a fala, a orientação de Sara, que era que fosse rejeitado tanto Agar quanto Ismael. A gente vê que no verso 12 Deus está a favor do aval de Sara, e ele está trazendo um norte, uma direção, ele está trazendo uma confirmação para Abraão, dizendo para Abraão que de fato ele concordava com essa postura, ele concordava que realmente Abraão viesse despedir o seu filho, humanamente falando, lançá-lo ao vento. E aí no verso 12 é bem interessante, porque Deus fala para ele: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. E aí no verso 13 eu acho bem interessante, porque Deus está dando um norte, uma direção para ele no verso 12. No verso 13, Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Deus vai dizer a Abraão: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então isso impulsionou a Abraão a acordar-se logo cedo no dia seguinte, e o texto diz para nós que ele realmente deu pão, deu água, colocou sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ou seja, isso impulsionou o coração de Abraão a tomar essa decisão tão dura e tão difícil. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus sobre as emoções de Abraão, tá certo? Vemos aqui o cuidado de Deus sobre as emoções de Abraão. Deus falando com ele, trazendo o norte, ratificando que realmente aquela era uma postura correta que ele deveria tomar e que era aprovada pelo Senhor, que ele assim procedesse, e ele, em obediência à voz de Deus, ele submeteu-se e despediu Agar e o seu filho Ismael, por mais duro que seja. Mas a gente vê Deus cuidando das emoções de Abraão. A gente vê Deus aqui falando com ele, dizendo que era uma postura correta, que Deus aprovava aquilo que Sara havia dito. E a gente vê Deus dizendo para ele, fazendo uma promessa para Abraão de que cuidaria, tá certo, do seu filho Ismael. Ou seja, humanamente falando, naquele momento ele estava sendo lançado ao vento, mas não numa perspectiva divina, porque Deus está prometendo que a mão dele estaria sobre a vida dele, trazendo prosperidade sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, no Salmo 23, que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. A Bíblia mostra em textos como Filipenses também, falando sobre a paz de Deus, vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, certo, ao nosso coração e guardará a nossa mente. E há versões que falam que vai guardar os nossos pensamentos. Então, o cuidado de Deus sobre as nossas emoções. Vimos o cuidado de Deus sobre as emoções de Sara, vimos o cuidado de Deus sobre as emoções de Abraão, e nós queremos encerrar falando acerca do cuidado de Deus sobre as emoções de Agar, que era a escrava, e sobre Ismael, que era o filho da escrava. Então eu destaco aqui para nós a questão de que isso deve trazer até alento e grande expectativa e esperança ao nosso coração, de que, irmãos, vamos pensar que
juntos. A gente, nesse terceiro ponto, nós vamos destacar o cuidado de Deus sobre Agar. Agar era uma escrava, queridos. Agar era uma escrava. E a gente vai ver Deus cuidando de Agar, Deus cuidando de Ismael. E aí eu fico pensando, olha só, se Deus ele cuidou de Agar, se Deus cuidou de Ismael, será que Deus não vai cuidar de mim e de você? Será que Deus ele não tem cuidado de mim e de você? Eu quero que a gente pense, porque a fé em Cristo ela é uma fé inteligente e nós precisamos pensar sobre essas coisas, acerca do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, cuidado de Deus sobre as nossas emoções. E a gente precisa entender que Deus ele não é sádico, Deus ele não é aquele que tem prazer no sofrimento do seu povo. Deus não se alegra com o sofrimento do seu povo. Tá certo? Então ele não é um Deus apático, um Deus insensível, um Deus indiferente. Não, ele é aquele que está sensível, que está atento, que conhece a nossa dor. E ele não é aquele que só conhece e fica na passiva. Ele é aquele que age, ele é aquele que ampara, ele é aquele que socorre. Ele é aquele que vem ao nosso encontro e ampara, e socorre, e manifesta de fato o seu poder sobre a nossa vida, tá certo? Em nome de Jesus. E aí, eu quero estar aqui destacando ainda no verso 17, de que Deus está cuidando de Agar. Olha, Abraão no verso 14, ele despediu seu filho, Ismael, despediu Agar. O texto diz no verso 14 que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Verso 15, o texto vai falar para nós que acabou a água. E nesse momento, quando acabou a água, o texto mostra para nós que ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Verso 16, ela se afastou e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então, a gente sabe que a situação dela era uma situação difícil. Imagina uma mãe, se já é difícil para uma mulher, imagina uma mãe sem esposo e sem pensão, sem nenhuma cobertura, como é a situação que a gente está vendo aqui, em que no verso 14 ela tinha recebido alguns pães, tinha recebido água, e nesse momento a água acabou. Se ainda tinha algum pão, mas a água havia acabado. Esse era todo o recurso, né, que o texto mostra para nós que ela tinha, alguns pães e uma certa quantidade de água. A água acabou. Vamos dizer que ainda tinha alguns pães. E de agora em diante? Então, a alma dela entrou aqui em profunda angústia, né? Em profunda angústia. E na cabeça dela, né? Ela veio na cabeça dela naquele momento, pronto, que era o fim do poço, né? Como se agora fosse o fim. E o texto mostra para nós que ela chora. Ela chora porque ela demonstra, né, no verso 16 que ela não tinha estrutura, não queria, né, ver, né, o seu filho morrer naquela situação. Mas aí eu destaco para nós o cuidado de Deus. Verso 17, o texto mostra para nós de que Deus ele se manifesta para Agar e para Ismael aqui nessa situação. O texto mostra para nós no verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está.
Então a gente está vendo aqui o cuidado de Deus. Imagine, se coloque no lugar de Agar, como estava o coração dessa mãe, profundamente angustiado. E aí a gente vê Deus manifestando sua presença no deserto que essa mulher estava enfrentando, nessa situação difícil, caótica que ela estava enfrentando. Não havia naquele momento ali, né, amparo para essa mulher, mas a gente vai ver que se não tinha amparo da terra, se não tinha amparo dos homens, veio o amparo do céu, veio o socorro do céu sobre a vida dessa mulher. O texto mostra que Deus se manifesta para ela. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos da manifestação de Deus, da manifestação da presença de Deus sobre nós, tá bom? Nós precisamos, e Deus manifestou sua presença nesse momento de dor, de angústia, de tristeza, de aflição, né, de desespero na vida de Agar. Deus se manifestou para ela. E o texto mostra para nós no verso 17 de que Deus está cumprindo aquilo que ele havia prometido para Abraão no verso 13, de que Deus cuidaria de Ismael. Então isso aqui já é Deus. Olha só, a gente percebe que existem promessas de Deus que elas não vão demorar tanto para se cumprir. Existem coisas de Deus que Ele promete para nós, promessas de Deus que elas se cumprem rápido. Eu sei que ele ainda era novo, mas a gente vê que Deus, vamos dizer, há um dia atrás, Deus havia falado com Abraão e Deus já está executando o cuidado dele, colocando, tirando, né, do papel, vamos dizer assim, e concretizando sua promessa, agindo, cumprindo sua promessa que ele havia feito para com Abraão. Por amor a Abraão, Deus está cuidando aqui de Ismael e, consequentemente, de Agar, que era sua tutora, que era aquela que estava responsável por ele, era responsável por ele. Deus se manifesta a sua presença, brada dos mais altos céus, e Deus traz aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo ao coração dessa mãe, dessa mulher, dizendo a ela: não temas, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, a gente vê a manifestação da presença de Deus nesse momento de aflição. A gente vai ver Deus trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento. A gente vai ver que Deus, no verso 17, ainda está cumprindo a sua promessa. No verso 18, Deus agora está fazendo essa promessa, tornando a promessa, se Abraão não havia falado de que Deus cuidaria de Ismael, Deus agora está falando para a sua mãe, para Agar, de que Deus, de fato, estava com eles, de que eles não estavam à mercê, de que o olhar de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, a bênção de Deus estava sobre a vida deles. Deus vai falar: porque eu farei dele um grande povo. Então Deus está encorajando ela, dizendo: olha, não é o momento de parar. Levante-se, tome o seu filho, tome ele pela mão, levante-se, ergue-te, levanta o rapaz, vai, tem ânimo, seja corajosa, seja forte. E aí o texto mostra que Deus faz uma promessa para essa mulher. No versículo 19, Deus, além de manifestar a sua presença, além de trazer a concretização da sua promessa que ele havia falado há um dia atrás, a Abraão, Deus está fazendo uma nova promessa. Verso 19, Deus desvendou os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ou seja, Deus faz provisão, Deus faz promessa, mas ao mesmo tempo Deus faz provisão.
Verso 20. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Guarde no seu coração. O mesmo Deus que cuidou das emoções de Sara, que cuidou das emoções de Abraão, que cuidou das emoções do filho da escrava, que cuidou de Ismael e de Agar, pode ter certeza, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, Ele é o mesmo Deus. E assim como Ele manifestou sua graça, seu poder, fazendo promessas, manifestando sua presença, trazendo bálsamo, refrigério sobre as emoções de Sara, de Abraão, de Agar, de Ismael, Ele é o Deus que é poderoso para fazer também na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a palavra, né, de reflexão que nós deixamos, né, e eu espero que Deus esteja falando em nome de Jesus ao seu coração. Amém? Deus te abençoe, né, sarando e fortalecendo o seu homem interiormente, que Deus lhe visite, manifestando sua graça saradora, renovadora e fortalecedora. Um abraço a todos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e glória a Deus por isso.